Na orla de uma extensa floresta, moravam um lenhador e sua esposa. Eles tinham apenas uma filha, que era uma menina de 3 anos. Mas eles eram tão pobres que não tinham mais o pão de cada dia e já não sabiam o que haveriam de dar-lhe para comer. Certa manhã, o lenhador foi, com grande preocupação, até a floresta para cuidar de seu trabalho. E quando estava cortando lenha, lá apareceu de repente uma mulher alta e bela, que trazia na cabeça uma coroa de estrelas cintilantes, e lhe disse: "Sou a Virgem Maria, mãe do menino Jesus, e tu és pobre e necessitado. Traga-me tua filha, vou levá-la comigo, ser sua mãe e cuidar dela." O lenhador obedeceu, foi buscar a sua filha e entregou à Virgem Maria, que a levou consigo para o céu. Lá, a menina passava muito bem, comia pão doce, bebia leite açucarado, seus vestidos eram de ouro e os anjinhos brincavam com ela. Quando completou 14 anos, a Virgem Maria a chamou e disse: "Querida menina, partirei em uma longa viagem. Tome sob tua guarda as chaves das 13 portas celestiais. Tu poderás abrir 12 delas e contemplar os esplendores que há lá dentro. Mas a 13ª, cuja chave é esta pequena aqui, está proibida para ti. Cuidado para não abri-la, pois seria a tua infelicidade." A menina prometeu ser obediente, e quando a Virgem Maria havia partido, começou a olhar os cômodos do reino celestial. A cada dia abria um deles, até que todos os 12 tinham sido vistos. Em cada um dos cômodos estava sentado um apóstolo cercado de grande esplendor, e toda aquela suntuosidade e magnificência dava grande alegria a ela e os anjinhos que a acompanhavam. Alegravam-se também, até que então faltava apenas a porta proibida, e ela sentiu um grande desejo de saber o que estava escondido atrás dela. Por isso disse aos anjinhos: "Não abrirei a porta por inteiro, e também não entrarei, mas vou entreabri-la só um pouquinho para olharmos pela festa." "Oh, não!" disseram os anjinhos. "Seria um pecado. A Virgem Maria proibiu de fazer isso. Além do mais, isso poderia facilmente trazer desgraça." Então ela se calou, mas o seu desejo não silenciou, nem o seu coração, mas ao contrário, continuou roendo e corroendo-a com força, não lhe permitindo ficar em paz. Certa vez, quando os anjinhos haviam todos saído, pensou: "Agora estou totalmente sozinha e poderei olhar lá dentro. Afinal, ninguém ficará sabendo." Procurou a chave e tão logo a apanhou, enfiou-a na fechadura e, uma vez estando lá, sem pensar 2 vezes, girou-a. A porta abriu de um salto e ela viu a Trindade sentada em meio ao fogo e à luz. Ficou parada um momento, observando tudo com assombro. Depois, tocou de leve com o dedo aquela luz e o dedo ficou totalmente dourado. No mesmo instante, foi tomada de intenso pavor. Bateu a porta com força e correu dali. Mas o pavor não diminuía. Ela podia fazer o que fosse, mas o coração continuava batendo acelerado e não havia como acalmá-lo. Assim também o ouro continuou no dedo. Não saía de jeito nenhum, não importava o quanto lavasse e esfregasse. Não passou muito tempo e a Virgem Maria retornou de sua viagem. Ela chamou a menina e solicitou as chaves de volta. Quando ela apresentou o molho, a Virgem olhou em seus olhos e perguntou: "E não abriste mesmo a 13ª porta?" "Não", respondeu. Então ela pousou a mão sobre o coração da menina e sentiu como ele estava batendo sobressaltado, de modo que percebeu que sua ordem tinha sido desobedecida e a porta fora aberta. Então perguntou mais uma vez: "Realmente não abriste?" "Não", respondeu a menina pela 2ª vez. A Virgem avistou o dedo que ficara dourado pelo toque do fogo celestial e teve certeza de que ela pecara. E perguntou pela 3ª vez: "Não a abriste?" "Não", respondeu a menina pela 3ª vez. Então a Virgem Maria disse: "Tu não me obedecestes e, além disso, ainda mentiste. Portanto, não és mais digna de permanecer no céu." Nesse momento, a menina caiu em sono profundo e, quando despertou, jazia lá embaixo sobre a terra, em meio a um lugar agreste. Quis gritar, mas não conseguiu emitir qualquer som. Levantou-se de um salto e quis fugir, mas para onde quer que se dirigisse, sempre era detida por sebes espinhosas que não conseguia atravessar. Nesse ermo em que estava encerrada, havia uma velha árvore oca que agora teria de ser sua morada.
Era lá para dentro que rastejava quando caía a noite, e era lá que dormia. E quando vinham as chuvas e as tempestades, era lá que buscava abrigo. Levava uma vida lastimável, e quando recordava como tudo havia sido tão bom no céu, e como os anjinhos costumavam brincar com ela, chorava amargamente. Raízes e frutas silvestres eram seus únicos alimentos, e ela os procurava ao redor até onde podia ir. No outono, juntava as nozes e folhas que haviam caído no chão e levava-as para o oco da árvore. Comia as nozes no inverno, e quando chegava a neve e o gelo, arrastava-se como um animalzinho para debaixo das folhas, para não sentir frio. Não demorou muito, e suas vestimentas começaram a se rasgar, e um pedaço após o outro foi caindo do corpo. Tão logo o sol voltava a brilhar, trazendo o calor, ela saía e sentava-se diante da árvore, e seus longos cabelos encobriam-na de todos os lados. Assim foi passando, ano após ano, e ela ia experimentando a miséria e o sofrimento do mundo. Uma vez, quando as árvores tinham acabado de cobrir-se outra vez de verde, o rei que ali reinava estava caçando na floresta e perseguindo uma corça. E como esta havia se refugiado nos arbustos que rodeavam a clareira da floresta, ele desceu do cavalo e com sua espada foi arrancando o mato e abrindo o caminho para poder passar. Quando finalmente chegou do outro lado, avistou sobre a árvore uma donzela maravilhosa, que lá estava sentada, totalmente coberta até os dedos dos pés pelos seus cabelos dourados. Ficou parado, admirando-a com assombro, até que finalmente dirigiu-lhe a palavra e disse: "Quem és tu? Por que estás aqui no ermo?" Mas ela não respondeu, pois sua boca estava selada. E o rei falou novamente: "Queres vir comigo até meu castelo?" Ela apenas assentiu levemente com a cabeça. Então o rei a tomou nos braços, carregou-a até seu corcel e cavalgou com ela para casa. E quando chegou ao castelo real, ordenou que a vestissem com belos trajes, e tudo foi lhe dado em abundância. Embora não pudesse falar, ela era afável e bela, e assim ele começou a amá-la do fundo de seu coração. E não demorou muito, casou-se com ela. Quando se havia passado cerca de 1 ano, a rainha deu à luz a um filho. Nessa mesma noite, quando estava deitada sozinha em seu leito, apareceu-lhe a Virgem Maria, que disse: "Se quiseres dizer a verdade e confessar que abriste a porta proibida, destravarei tua boca e devolverei tua fala. Mas se insistires no pecado e teimares em negar, levarei comigo teu filho recém-nascido." Nesse momento, foi dado à rainha responder. Porém, ela manteve-se obstinada e disse: Não abri a porta proibida." E a Virgem Maria tomou-lhe o filho recém-nascido dos braços e desapareceu com ele. Na manhã seguinte, quando não foi possível encontrar a criança, começou a correr um murmúrio no meio do povo de que a rainha comia carne humana e teria matado seu próprio filho. Ela ouvia tudo isso e não podia dizer nada em contrário, mas o rei recusou-se a acreditar naquilo, porque a amava muito. Depois de 1 ano, nasceu mais um filho da rainha. Naquela noite, voltou a aparecer a Virgem Maria junto dela, dizendo: "Se quiseres confessar que abriste a porta proibida, devolverei teu filho e soltarei tua língua. Mas se insistires no pecado e negares, levarei também este recém-nascido comigo." Então a rainha disse novamente: Não abri a porta proibida." E a Virgem tomou-lhe a criança dos braços e levou-a consigo para o céu. De manhã, quando mais uma vez a criança havia desaparecido, o povo afirmou em voz bem alta que a rainha a tinha devorado, e os conselheiros do rei exigiram que ela fosse levada a julgamento. Mas o rei a amava tanto que não quis acreditar em nada, e ordenou aos conselheiros que, se não estivessem dispostos a sofrer castigos corporais ou mesmo a pena de morte, que deixassem de insistir no assunto. No ano seguinte, a rainha deu à luz a uma linda filhinha, e pela 3ª vez apareceu à noite a Virgem Maria e disse: "Acompanha-me." Tomou-a pela mão e conduziu até o céu, mostrando-lhe então os 2 meninos mais velhos que riam e brincavam com o globo terrestre. A rainha alegrou-se com aquilo e a Virgem Maria disse: "Teu coração ainda não se abrandou? Se confessares que abriste a porta proibida, devolverei teus 2 filhinhos."
Mas a rainha respondeu pela terceira vez: Não, não abri a porta proibida. Então a Virgem Maria fez descer novamente à terra, tomando-lhe também a terceira criança. Na manhã seguinte, quando a notícia correu, todo o povo gritava: A rainha come gente! Ela tem que ser condenada! E o rei não conseguiu mais conter seus conselheiros. Ela foi submetida a julgamento e, como não podia responder e se defender, foi condenada a morrer na fogueira. Quando haviam juntado a lenha e ela estava amarrada a um pilar e o fogo começava a arder à sua volta, então derreteu-se o duro gelo do orgulho e seu coração encheu-se de arrependimento. E ela pensou: Ah, se antes de morrer eu ao menos pudesse confessar que ia abrir a porta. Nesse momento, voltou-lhe a voz e ela gritou com força: Sim, Maria, eu a abri! No mesmo instante, uma chuva começou a cair do céu, apagando as chamas do fogo. E sobre sua cabeça irradiou uma luz. E a Virgem Maria desceu, tendo os 2 meninos, um de cada lado, e carregando a menina recém-nascida no colo. Ela falou-lhe com bondade: Quem confessa e se arrepende de seu pecado, sempre é perdoado. E entregou-lhe as 3 crianças. Soltou-lhe a língua e deu-lhe de presente a felicidade para a vida inteira.